Você não chegou neste vídeo por acaso. Deus está falando ao seu coração. O mundo está de cabeça para baixo, famílias se dissolvendo, ideologias invadindo nossas escolas, pessoas sem esperança, perdendo a vida, sem Cristo e sem salvação. E nós, como igreja, o que nós temos feito? Será que somos apenas espectadores do fim do mundo? Somos uma igreja que olha para o futuro apenas como uma esperança escatológica ou como uma oportunidade de cumprirmos a grande comissão? Essa mensagem vai te impactar e reacender o seu propósito. Você está preparado? Meus irmãos, o tema que nós vamos falar nessa manhã está relacionado à igreja olhando para o futuro. Automaticamente, quando a gente pensa num tema como esse, remete a algumas questões em nossa mente. Nós nos perguntamos, será que nós estamos utilizando todos os meios disponíveis ao nosso redor para a gente salvar essas vidas que estão se perdendo sem Cristo, sem salvação? A todo momento nós vemos nos noticiários informações de países em guerra, pessoas se perdendo, pessoas sem Cristo, sem salvação, se afastando de Deus. E será que a igreja está utilizando tudo aquilo que ela pode utilizar para alcançar essas vidas? Nós devemos olhar sim para o futuro, mas com preparo no presente. E é basicamente sobre essas questões que nós vamos meditar nesta manhã. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. Para facilitar para os irmãos, eu coloquei aqui os versículos, eu vou ler na versão NVI, se os irmãos desejarem acompanhar pelo telão, assim lemos todos na mesma versão. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 12 a 18. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, pedimos que vocês tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e que os admoestam. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém pague o mal com o mal, mas sempre procurem ser bons uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem constantemente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Meus irmãos, eu queria que os irmãos imaginassem nesse momento uma pessoa que inicia uma longa trajetória, um longo caminho. E essa pessoa, no seu caminho, ela avista na linha do horizonte o sol se pondo. E ela vê ali na linha do horizonte algo que pode ser relacionado ao seu destino. E ela busca esse destino. Ela busca naquela linha do horizonte que ela vê ali, além dos olhos daquilo que ela pode ver, ela sabe que ali há uma esperança. Essa caminhada é longa, essa caminhada muitas vezes é difícil, é tortuosa. Muitas vezes há desânimo no decorrer dessa caminhada, cansaço. Há também momentos felizes. Mas essa pessoa continua convicta no caminho que ela está trilhando. E no decorrer dessa caminhada, ela encontra algumas pessoas no caminho. E essas pessoas muitas vezes estão desanimadas, sentadas à beira do caminho, algumas andando em círculos, sem ter uma direção, perdidas. E essa pessoa que iniciou aquela caminhada, ela segue convicta, olhando para o horizonte. A explicação que eu queria dar para essa ilustração, para a gente iniciar, é que o caminho
significa Jesus. O horizonte que essa pessoa avista ali significa a eternidade. O sol, meus irmãos, significa o tempo que está se findando. O sol se pondo no horizonte é o tempo que está terminando, o tempo que falta para a volta de Jesus. As pessoas caminhando ali perdidas no decorrer do caminho que essa pessoa encontra são as pessoas sem Cristo, sem salvação. Muitas vezes nem sabe daquilo que está acontecendo. E a pessoa que está caminhando representa a igreja. A igreja olhando para o alvo, a igreja olhando para Cristo. E aqui no nosso tema de hoje, a igreja olhando para o futuro. Mas esse futuro, irmãos, como eu disse aqui, um futuro que precisa ser preparado hoje no presente. Um futuro que a gente não pode simplesmente olhar como uma esperança escatológica apenas, mas com ações no presente, se fortalecendo mutuamente. E aí, meus irmãos, na carta aos Tessalonicenses, nós encontramos informações muito relevantes para aquilo que nós vamos falar nesta manhã. Porque Paulo, ali naquele momento, ele escreve aos Tessalonicenses porque era uma igreja nova, uma igreja jovem, uma igreja de pessoas recém-convertidas. E aquelas pessoas também estavam enfrentando perseguições. A Bíblia revela, se nós quisermos nos aprofundarmos na carta aos Tessalonicenses, também é importante que a gente estude um pouco de Atos 17, que conta também parte do que aconteceu naquela cidade. E a Bíblia revela que Paulo chegou naquele local, ele pregou por 3 sábados nas sinagogas, falando para os judeus. Alguns judeus, a Bíblia revela que se converteram, e também muitos gregos se converteram com a pregação de Paulo. Mas também ali começou uma perseguição. E Paulo teve que sair daquele local. A Bíblia revela que ele foi para Bereia e começou uma perseguição naquele local, inclusive com os cristãos ali de Tessalônica. Por serem novos convertidos, havia muita dúvida das pessoas naquele local. As pessoas, a Bíblia revela que eles ansiavam pela volta de Jesus. E isso é muito bom. Mas, além deles ansiarem pela volta de Jesus, por causa do pouco conhecimento deles, alguns já não queriam mais trabalhar. Entendiam que essa volta poderia ser iminente e já não queriam trabalhar, não queriam contribuir com os demais irmãos, não queriam, muitas vezes tinham atitudes impróprias, atitudes vãs. E Paulo se vê na necessidade de escrever a esses irmãos, trazendo algumas orientações. E essas orientações são tão importantes para nós também, para o que nós estamos vivendo no dia atual. Então, meus irmãos, com base nessa introdução, eu queria dividir aquilo que nós vamos meditar nessa manhã em 3 pontos. A preparação da igreja, as ações da igreja e a esperança da igreja. Dessa igreja que olha para o futuro, que tem esperança no futuro, mas que vive com propósito no presente. Paulo começa os versículos 12 e 13 com a base dessa preparação. E a base dessa preparação ele está alicerçada no amor e no respeito. Amor e respeito à liderança. Paulo aconselha aqueles cristãos de Tessalônica que valorizassem a sua liderança, que respeitassem os seus líderes, os líderes da igreja. A liderança, meus irmãos, não é apenas uma questão administrativa, uma mera questão administrativa da igreja, mas é um ministério dado por Deus. E nós, como cristãos, devemos respeitar e valorizar essa liderança por aqueles que estão nos liderando, nos admoestando, aqueles que estão nos exortando, que estão nos apoiando, que estão junto conosco nesse caminho. E Paulo coloca isso daí como base, porque na sequência, no versículo 13, ele faz um imperativo muito importante para nós. Ele diz, vivam em paz uns com os outros. Se nós analisarmos o viva em paz uns com os outros, trazendo também à luz o versículo 14, é muito interessante verificar por que ele colocou ali no versículo 13, o vivam em paz uns com os outros. No versículo 14, Paulo trata, basicamente, com 4 tipos de pessoas. Ele fala ali para admoestar os ociosos ou os insubmissos.
ele fala ali para confortar os desanimados, para auxiliar os fracos e para serem pacientes para com todos. Se nós temos o cuidado mútuo, meus irmãos, entre nós, uns com os outros, automaticamente nós vamos respeitar a nossa liderança. Tendo respeito com a nossa liderança, tendo cuidado uns com os outros, nós começamos a nos fortalecer como igreja. Nós começamos a nos fortalecer para o trabalho. E isso é importante que nós tenhamos em nossa mente. Nos fortalecer, nos unificar. É importante que a gente esteja unificado aqui dentro. Hoje nós vimos de manhã o estudo da escola bíblica, o tema foi cuidado uns aos outros. O irmão Luiz ministrou ali o estudo, maravilhoso. O hino que o irmão Durval tocou hoje de manhã também falou ao nosso coração, porque fala de uma esperança, a esperança do porvir. É exatamente isso que a gente está buscando hoje aqui nessa manhã. Falar do futuro, mas com um propósito no presente. E Paulo ele cita ali no versículo 15, outra situação muito importante, que é a prática do bem. Nós não devemos pagar o mal com o mal em hipótese alguma, mas pagar o mal com o bem. É como Jesus disse para nós de dar a outra face. Quando eu não pago o mal com o mal, mas eu ajo de forma bondosa com qualquer um que seja, eu estou mostrando para aquela pessoa quem é o Senhor da minha vida. As minhas ações não estão pautadas de forma alguma naquilo que a pessoa me faz. Se eu entendo que não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, as minhas ações são pautadas no que Ele me orienta. E aquilo que fazem para mim, que supostamente eu entenda que aquilo é ruim, não estão fazendo para mim, estão fazendo para Deus. E eu devo tratar mesmo essas pessoas de forma bondosa, de forma amorosa. Isso deve servir de exemplo para nós na igreja. E aí, meus irmãos, no versículo 16 a 18, tem algo que falou muito ao meu coração e eu queria compartilhar com os irmãos, que é com relação à alegria, à oração e à gratidão. Eu separei aqui os 3 tópicos para a gente poder falar sobre isso. Paulo aconselha que todos os irmãos se alegrem sempre. O alegrar-se aqui é independente das circunstâncias. Não importa o que está acontecendo com a minha vida. Se eu entendo que Deus está no controle, se eu estou passando por dificuldades financeiras, se eu perdi o emprego, se eu estou com problema de saúde, eu sei que o Senhor está no controle da minha vida. E eu devo me alegrar, porque a minha alegria independe de coisas, de circunstâncias materiais, de coisas físicas. A minha alegria deve fluir de Cristo. A minha alegria deve fluir da minha salvação. E nisso nós devemos nos alegrar a todo momento. Quando nos alegramos, meus irmãos, nós combatemos o desânimo. Desânimo que Paulo citou ali no versículo 14. Confortem os desanimados. Se eu me alegro, se eu entendo que a minha alegria está baseada, se ela flui de Cristo, se ela flui da minha salvação, independe as circunstâncias pelas quais eu estou passando. Depois, na sequência, Paulo orienta a orar sem cessar. Orar sem cessar aqui não significa simplesmente proferir palavras 24 horas por dia. Significa aqui nós estarmos em comunhão com Deus, na dependência do Pai. Se eu entendo que eu dependo de Deus e que eu estou em comunhão com Ele, automaticamente essa comunhão fará com que eu evite a ansiedade. Ansiedade que é o mal da humanidade nesse momento. Nós vemos as pessoas ansiosas por aí. Eu já fui também uma pessoa muito ansioso e graças a Deus isso eu tenho aprendido a controlar. A ansiedade, meus irmãos, ela não permite que quando nós trazemos um problema do futuro para o presente, a ansiedade não permite que a gente resolva esse problema. E ao mesmo tempo, a partir do momento que nós fazemos isso, de antecipar problemas do futuro para o dia atual, nós também tiramos a paz do nosso presente. E não resolvemos aquele problema do futuro. Porque se nós conseguíssemos resolver esse problema, nós não ficávamos ansiosos. Então, meus irmãos, a oração, orar sem cessar, ajuda a combater a ansiedade. E na sequência, Paulo orienta a em tudo dar graças. Assim como alegrem-se sempre, em tudo dar graças, significa que você deve fazer isso independente do que você esteja passando. Independente das circunstâncias ao seu redor. Devemos dar graça em todas as coisas, porque isso faz com que a gente combata a murmuração. Murmurar, meus irmãos, que é pecado. Murmurar, reclamar, é pecado.
Se o cristão entende que Deus está no controle de sua vida, que Deus é o responsável por tudo que está acontecendo e que Ele fará o mal em bem, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, se eu entendo dessa forma, eu não reclamo, eu não murmuro. E é isso que Paulo diz aos Tessalonicenses e que serve para cada um de nós. Nós precisamos, meus irmãos, estar atentos a essas situações porque elas são importantes, importantes para a vida da igreja. Através disso, do cuidado mútuo que a gente exerce, através dessas orientações que Paulo nos deu, da ajuda mútua, do preparo, a gente começa a criar ações para que a igreja cumpra o seu verdadeiro papel. E é aqui nesse ponto que a gente entra no segundo pilar. Como Paulo disse aos Tessalonicenses, como uma igreja que olha para o futuro, como que essa igreja deve ser nos dias atuais? Ela deve ser uma igreja, meus irmãos, que está preocupada com aquilo que está acontecendo ao seu redor, com aquilo que acontece em nosso mundo. Mas ela deve primeiro se fortalecer internamente. Quando nós nos fortalecemos, criamos raízes aqui internamente, nós criamos força para que a gente possa proclamar a palavra e cumprir aquilo que o Senhor nos ensinou. Eu trouxe aqui um versículo de 1 Coríntios 9, 22, que é muito importante para o que a gente vai falar aqui nesse momento. Paulo diz assim em 1 Coríntios 9, 22 e 23, está ali na tela também. Para com os fracos, tornei-me fraco, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, para, por todos os meios, salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Meus irmãos, quando a gente vê a história de Paulo, a gente vê exatamente isso. Paulo, ele estava preocupado em olhar as características do local onde ele chegava, as particularidades daquele local. E então ele traçava aquilo que ele ia falar, ele adaptava o seu discurso com base naquilo. Um exemplo disso é com os atenienses. Quando ele chega em Atenas e ele vê aqueles altares idólatras, ele vê um dos altares ali que estava dizendo ao Deus desconhecido. E ele adapta o discurso dele para falar exatamente aquilo, baseado naquilo. Paulo adapta aquilo ali. E nós, meus irmãos, nós também devemos utilizar todos os meios disponíveis, que estão disponíveis para utilizarmos, para que a gente possa alcançar vidas que estão se perdendo. A tecnologia é uma delas, meus irmãos. A gente utilizando aqui tecnologia, o microfone, a câmera, os instrumentos musicais, o pessoal da mídia ali. Mas quando se fala de inteligência artificial, quando se fala de redes sociais, muitas vezes o cristão evita, o cristão não usa, o cristão não fala e às vezes até fala mal. E essa tecnologia, meus irmãos, ela é fundamental para cada um de nós. Para ter uma ideia, Abraham Lincoln, quando ele morreu, o 16º presidente americano, quando ele morreu, a notícia de sua morte levou 12 dias para chegar na Europa. Naquela ocasião, os cabos telegráficos que passavam pelo oceano, eles não estavam em operação ainda. Então, toda a comunicação era feita por meio de navios. E a morte de Abraham Lincoln levou 12 dias para chegar até a Europa. Hoje, nós, através da tecnologia, algo que nós postamos hoje aqui na internet, nas redes sociais, instantaneamente está disponível em qualquer lugar do planeta. E nós precisamos estar atentos como igreja e utilizar esses meios. Nós vemos aquele banner ali na parede da nossa igreja, que está baseado em Atos 1:8. Nós sabemos onde é a Jerusalém, nossa, aqui. Nós sabemos onde é a Judéia, nós sabemos onde é a Samaria. Mas e os confins da terra? Como nós vamos alcançar os confins da terra, se nós não pudermos ir? Aqui, meus irmãos, eu trouxe um gráfico para mostrar para vocês a importância da gente utilizar a tecnologia. Em abril desse ano, as Nações Unidas publicaram que nós já somos 8,23 bilhões de pessoas no mundo. Desses 8,23 bilhões, mais de 5 bilhões utilizam telefone celular, utilizam internet e utilizam as redes sociais. Com esses dados, meus irmãos, nós chegamos nesse gráfico. 30% das pessoas no mundo não possuem acesso ao celular, à internet e redes sociais.
para essas pessoas é fundamental o trabalho missionário, daqueles que estão indo a campo, muitas vezes em países onde são perseguidos, levando a palavra de Deus, e nós que ficamos precisamos segurar as cordas, precisamos apoiar, precisamos ajudar aqueles que estão arriscando, muitas vezes, a vida para proclamar a palavra de Deus. Mas, meus irmãos, tem 70% das pessoas no mundo, 5 bilhões de pessoas nesse mundo, que têm acesso à internet, que têm acesso a redes sociais e ao celular. E nós podemos exercer o trabalho também para alcançar almas nesses lugares. Nós podemos, meus irmãos, através do nosso trabalho aqui, alcançar essas vidas em qualquer lugar do mundo. E aqui eu trouxe um gráfico para ilustrar para os irmãos do trabalho que eu faço na internet. Eu tenho um site de estudos bíblicos e também um canal no YouTube onde eu posto estudos bíblicos para as pessoas. Esse gráfico é do Google Analytics, baseado no meu site. E o site, meus irmãos, os estudos que eu posto ali naquele mapa, os irmãos podem ver todos aqueles países que estão em azul ali, são países onde existem usuários ativos no meu site, consumindo os conteúdos que eu posto. Se os irmãos olharem ali, nós temos países ali como Rússia, como China, os países da Europa, da África do Sul, todos os países da América do Norte, até o Alasca está ali no meio, países da América do Sul. Nós vemos ali em Moçambique e Angola que houve um crescimento de mais de 1000% de pessoas acessando o site. Países como a China, onde há perseguição dos cristãos, mas ainda assim tem pessoas lá, 12 pessoas estão ativas no meu site consumindo conteúdo. Existem países, irmãos, onde a palavra de Deus ela sofre restrição, onde eles não permitem que a Bíblia entre naquele país. E muitas vezes não há nem conteúdo traduzido naquele idioma daquele país. As pessoas às vezes até se convertem a Cristo, mas elas não conseguem crescer na fé, porque não há conteúdo para que elas possam estudar. Às vezes, meus irmãos, a Bíblia pode ter restrições para conseguir entrar naquele país, mas nós, através de mensagens, através do trabalho por meio da internet, nós conseguimos alcançar. Eu posto conteúdo em português, eu não falo chinês, eu não falo francês, eu não falo nenhum outro idioma. Mas, meus irmãos, o Google traduz isso, os mecanismos de busca traduz isso para o idioma local. Então, se a pessoa pesquisar isso em qualquer lugar do mundo, ela vai encontrar dados, ela vai encontrar informação, e nós vamos proclamar a palavra de Deus, independente de onde esteja. Então, a igreja precisa estar atenta a isso, meus irmãos, e utilizar esses mecanismos, porque eles são fundamentais para nós. E a partir do momento que nós começamos a traçar todos esses mecanismos, que nós nos fortalecemos como igreja e começamos a criar as estratégias, nós começamos a ter a esperança. Não apenas uma esperança escatológica, que é fundamental, mas aquela esperança de que eu posso cumprir a grande comissão. Não são somente alguns que foram chamados a proclamar a palavra de Deus. Todo cristão foi chamado. Todo cristão foi chamado a falar de Cristo e falar da salvação. Esse é o nosso propósito como igreja. E quando nós entendemos isso, e quando nós nos fortalecemos aqui mutuamente, nós fazemos com que a palavra de Deus saia da fronteira, elimine as barreiras e alcance aqueles que precisam. Nós não podemos ser uma igreja apática, meus irmãos, uma igreja morna, uma igreja como Laodiceia, que não era nem fria nem quente, quem dera fosse fria ou quente, mas uma igreja, meus irmãos, viva, ativa e que proclama a palavra do Senhor. A igreja que olha para o futuro, meus irmãos, é aquela igreja que é impulsionada pelo amor. É aquela igreja que é fundamentada na palavra. É aquela igreja que é capacitada pelo Espírito Santo. É uma igreja que envia, uma igreja que acolhe, uma igreja que forma novos líderes, uma igreja que anuncia o plano da salvação, uma igreja que cuida, que restaura. E nós somos essa igreja, meus irmãos. Nós precisamos estar atentos a tudo isso, porque o mundo lá fora precisa ouvir e nós precisamos falar. Eu concluo aqui, meus irmãos, dizendo que a igreja que cuida é a igreja que testemunha, a igreja que se alegra, a igreja que está sempre pronta a encontrar uma oportunidade para poder falar. Talvez os irmãos aqui possam dizer, mas irmão, eu não tenho muita habilidade com redes sociais, eu não sei muito bem o que escrever, o que falar. Meus irmãos, na rede social que o irmão utiliza,
procure ir lá e escrever que você se dispõe a orar pelo problema das pessoas. Os irmãos vão receber muitas mensagens de pedidos de oração. Com base nisso, através desses pedidos, os irmãos vão orar, sim, mas os irmãos estabelecem um canal de comunicação. Depois de um tempo, a gente pode chegar e perguntar para a pessoa: como está o seu problema? Foi resolvido? Eu estou orando por você. E a pessoa vai ficar agradecida de saber que alguém que talvez nem conhece pessoalmente está ali orando por ela, pelo problema dela. E ali se estabelece um canal de comunicação, onde eu posso falar de Cristo, falar do amor dele. Nós temos um material rico aqui no canal da igreja, meus irmãos. Fonte de conteúdo ali muito importante, de pregadores, de pastores que passaram por aqui. E nós produzimos esse conteúdo e muitas vezes nós mesmos não valorizamos. Não importa se eu estou aqui no culto hoje de manhã, à noite, segunda-feira o pessoal da mídia disponibiliza o culto ali no YouTube. É importante que a gente assista, é importante que a gente comente, compartilhe, porque fazendo isso, o YouTube entende que aquele canal é relevante, que aquele conteúdo é importante, ele começa a disponibilizar aquilo para mais pessoas. O pastor Oswaldo tem um trabalho muito rico na internet também. Ele posta vídeos diários, agora ele está com um projeto de falar de provérbios. Todos os dias é um provérbio novo que ele posta lá. E nós precisamos estar atentos a isso. Nós precisamos apoiar o trabalho, compartilhar, curtir, porque isso é relevante. Fazendo isso, a gente fortalece o canal e faz com que aquilo seja multiplicado pelas pessoas. Meus irmãos, a esperança... Saiu dali o... Aqui. A esperança da igreja ela é aquela que trabalha com zelo, é aquela que planeja e que se organiza. O planejamento, meus irmãos, não é errado. Tem pessoas que pensam: mas meus irmãos, basta cada dia o seu mal. Jesus disse isso por causa da ansiedade, não por causa do planejamento. Nós temos que nos planejar e nos organizar, meus irmãos. Isso é fundamental. Nós temos que fazer o bem sem olhar a quem. Essa é a igreja que Jesus chamou. E nós precisamos preparar as futuras gerações. Preparando as futuras gerações, nós estamos fazendo com que, se Jesus não voltar antes, aquelas pessoas que podem continuar a mensagem. E aí está a importância do ministério infantil, e eu não estou aqui puxando sardinha para o ministério da minha esposa. Mas aí está a importância do ministério infantil, de olhar para os nossos jovens e para os nossos adolescentes, para que eles estejam preparados para assumir o trabalho lá na frente, se Jesus não voltar antes. Nós, meus irmãos, nós também fomos chamados para ser pescadores de homens. E nós também somos pescadores digitais. Nós temos em nossa mão o mundo todo. Jesus disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. E o mundo hoje está na nossa mão através do nosso celular. Essa rede que nós utilizamos, que alguns chamam de Wi-Fi, que alguns chamam de 5G, quando nós lançamos essa rede pela fé, o Espírito Santo faz com que ela caia em lugares onde nós nem imaginamos e alcance pessoas das quais nós nem ao menos conhecemos. Basta, meus irmãos, que cada um de nós queira e se disponibilize a trabalhar, que o campo é fértil, como nós vimos. 70% das pessoas no mundo usam a internet e nós podemos alcançar essas pessoas. Como você vê a ação da igreja, de modo geral, frente a tudo isso que estamos vivendo no mundo atualmente? Será que estamos cumprindo o nosso propósito ou apenas vivendo de aparência? Deixe aqui nos comentários. Venha fazer uma visita na primeira igreja batista em Itaquera. O endereço está aqui na descrição. Não se esqueça de se inscrever no canal. Curta e compartilhe esse vídeo para que essa mensagem alcance mais pessoas. Deus abençoe a sua vida.